tradução, na NVI, que pode estar aí no telão, deve estar assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler o 17 também. Pois Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo aqui. Não me deixe, Jesus, de forma nenhuma te atrapalhar, mas que eu possa ser um canal de bênção para aqueles que me ouvem aqui essa manhã, em nome de Jesus. Aqui então nós vamos falar hoje sobre um tema que ele é bem interessante. Não é o amor, porque geralmente quando lemos ou ouvimos João 3,16, a gente tem como base sempre falar sobre o amor. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que envolve sim o amor, mas algo que é mais interessante de nós aprendermos e é mais necessário nesses dias. Então diga assim comigo: 3 níveis de relacionamento com Jesus. Amém? Provavelmente o Felipe vai pôr ali um tema que vai ser um tema central, que nós vamos abordar ele, mas até chegar a ele ali é o ápice, né? Mas até chegar nele ainda vai ter outros 2 níveis. Jesus, ele teve muitas pessoas ao seu redor durante o seu ministério. No entanto, nem todos tinham o mesmo nível de intimidade com ele. Amém? Eu acho que isso é claro para qualquer pessoa que lê as Escrituras ou que conhece um pouco sobre Jesus. A palavra de Deus então diz há vários momentos em que a multidão o seguia, a multidão o cercava, e ele estava oprimido ou comprimido pela multidão a todo instante. Jesus, por onde ia, que as pessoas sabiam que ele ia estar lá, então grande multidão ia a esse lugar também. Mesmo que ele falasse para os seus discípulos: não diga nada, não comentem sobre isso, mas quando eles chegavam lá, já estava cheio o lugar, já estava totalmente tomado por uma grande multidão. Para que então a gente possa compreender sobre os níveis de relacionamento com o Senhor, eu vou te contar aqui uma parábola. Amém? Amém. Fala assim comigo: a parábola da casa. Imagine uma bela casa com 3 áreas: o pórtico, que significa os seguidores. Um visitante pode parar no pórtico e admirar a casa de fora. Ele pode ver a fachada, as janelas e a porta, mas não pode ter acesso ao interior. A sala representa então os amigos. Um convidado é convidado a entrar na sala. Ele pode se sentar-se, conversar com o dono da casa e desfrutar da hospitalidade, mas não tem amigo. Agora, o local mais íntimo então seria o quarto. O quarto representa aqui os íntimos. Um amigo íntimo é convidado a entrar no quarto íntimo do dono da casa, e ali compartilha momentos privados, segredos e sonhos. Pessoas que são íntimas então têm esse lugar de acesso para que possam se contar ali, né, ter uma conversa mais franca. E o que representa então todas essas alegorias? O pórtico representa os seguidores de Jesus. Eles conhecem Jesus de longe, mas não têm uma relação pessoal com ele. A sala representa os amigos de Jesus. Eles têm acesso a momentos especiais, recebem orientação e apoio. E o quarto íntimo representa os íntimos de Jesus. Eles compartilham uma relação profunda, íntima e pessoal com Jesus. Obrigado. E o que nós podemos aprender então dessa parábola? A proximidade com Jesus é um processo gradual. Ninguém que se aproxima do Senhor vai para o lado do pórtico direto para o quarto. Não é assim. É gradual. Você vai entrando nesses níveis até que você chega na mais profundidade com o Senhor. Cada nível de relacionamento requer um compromisso maior. Fala para quem está do seu lado: você quer sair do pórtico? Quer ir para a sala? Precisa de você um compromisso maior. Quer sair da sala e ir para a intimidade com o Senhor? Precisa de você um compromisso ainda maior. Amém? A intimidade com Jesus é um privilégio reservado para aqueles que buscam uma relação profunda com Ele.
E o que nós vamos entender então hoje aqui, com essas três diferenças entre seguidores, amigos e íntimos de Jesus? Vamos primeiro falar sobre os seguidores. E por que então eu falei o versículo de João capítulo 3:16? E por que eu não usei um versículo que falasse sobre multidão, para a gente falar então sobre os seguidores? Porque Jesus não faz essa diferença de níveis. Jesus, ele ama a todos e ele se entregou para que todos sejam salvos. Então as escrituras dizem assim: não pense que o Senhor está se atrasando em cumprir aquilo que ele disse ou voltar para buscar a todos. Pelo contrário, é a sua misericórdia que está sendo aplicada para que não se percam e todos sejam salvos. Então o versículo de João 3,16, ele ilustra bem o que a missão de Cristo, que foi se entregar por todo o povo. Mas só nesse versículo a gente já começa a compreender que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Bom, aqui já foi o primeiro nível de relacionamento. Cristo morreu por todos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas é todos que têm esse acesso? Não. Para ter esse acesso necessita o quê? Necessita o quê? Crer. Fala comigo, crer. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ser salvo. Amém? Amém? Então, mesmo o sacrifício de Cristo requer de nós um compromisso. Você precisa crer que Ele é o Filho de Deus, para que então você entre nesse processo. Então, o texto de João 3,16 é para ilustrar todo esse amor que o Senhor tem e amor a todos. Então, a primeira parte a ser alcançada, os seguidores de Cristo. E quem são esses seguidores de Jesus? Aqueles que seguiam Jesus por curiosidade, necessidade ou busca de milagres. Existem hoje dentro da igreja algumas pessoas que são apenas seguidores, estão envolvidos no ambiente de Cristo, estão envolvidos onde o Senhor está, mas o acompanham de longe. Alguns chegaram aqui curiosos para saber o que ia dar. Alguns chegaram aqui com algum interesse, quer seja por um milagre, quer seja por uma necessidade. Alguns chegaram com um desafio, dizendo: vamos ver se esse Jesus é tudo isso mesmo. Essas pessoas são apenas seguidores. Eles vão olhar de longe e vão matar a sua curiosidade. Eles vão olhar de longe e talvez até a sua necessidade vai ser alcançada. Eles vão olhar de longe e talvez até pingue sobre eles alguns milagres. E eu vou te dar alguns exemplos aqui dentro disso, de multidão e de seguidores que participaram dos milagres de Cristo, mas não tinham nenhum compromisso com Ele. Quais são as características dos seguidores? Seguiam Jesus por motivos superficiais. Existem hoje um grande número, e a multidão é sempre o maior número de pessoas, amém? A multidão é o maior número de pessoas. Jesus está lotado de seguidores, pessoas que amam a Jesus, e quando você fala sobre Deus, eles dizem assim: eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. Eu amo a Deus, mas eu não vou na igreja. Eu amo a Deus, mas não sigo tudo que está escrito. Eu amo a Deus, mas não sou fanático. Deixa eu te falar uma coisa: você não ama a Deus coisa nenhuma. E quem diz isso também não ama a Deus coisa nenhuma. Porque é impossível amar o noivo e odiar a sua noiva. Imagina um noivo que deu a vida pela sua noiva, ouvir que alguém diz que não gosta dela, que odeia ela, que não quer ter um relacionamento com ela. Certamente esse noivo também vai rejeitá-lo. Porque se o noivo deu a vida por ela, como que ela quer ter um relacionamento só com o noivo e não com a noiva? E despreza a noiva. Quem despreza a noiva será desprezado pelo noivo, certamente. Então os seguidores tem de monte. Mas Jesus nunca se importou com eles. Uma prova que Jesus não se importava com os seguidores é quando ele chega diante dos seus discípulos e diz assim: quem dizem por aí que eu sou? Então eles começam a dizer, alguns dizem que tu és João Batista, Jeremias, outros Elias, outros um profeta aí. Ele disse: tudo bem. E vocês, porém, quem vocês dizem que eu sou? Então a Bíblia diz que Pedro dá um salto e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está no céu. E porque você sabe quem eu sou, eu digo também que tu és Pedro, tu és a rocha, e através de você eu edificarei a minha igreja. Então ele não estava preocupado com o que a multidão estava falando, porque a todo momento nós seremos cercados por pessoas, ainda mais quando estiver dando tudo certo.
Geralmente o nosso maior ápice de seguidores é quando está dando tudo certo, sim ou não? Quando você está prosperando, quando está dando tudo certo, quando você pensa e acontece, quando você põe a mão e acontece, então você começa agora a ser cercado por seguidores. Uma grande multidão vai te envolver. Então agora você acha que está cercado por amigos, mas na verdade são apenas seguidores. Enquanto a onda está boa, eles estão lá também. Enquanto você faz uma festa e os convida, eles estão lá também. Mas no dia que precisar fazer algum trabalho, uma necessidade sua, você já não encontra mais ali. Porque seguidores acompanham de longe. Então pessoas seguem a Jesus ainda hoje por motivos superficiais, buscando um reconhecimento, buscando um elogio, buscando um milagre, buscando uma cura. Cura é superficial, sim. Milagre é superficial, sim. Porque o de mais profundo que temos em buscar a Cristo é a salvação. As demais coisas não serão acrescentadas. Se uma pessoa chega doente na igreja, a prioridade de Cristo não é curá-la, mas é salvá-la, perdoar os pecados dela e dar a eternidade para ela. Não importa como vai passar nessa terra. E talvez isso nos choque. Nós olhamos um Deus tão amoroso, que se preocupa comigo, assim como eu disse alguns cultos atrás, o Senhor não tem pena de você. Ele não tem pena de mim. Por quê? Porque Ele nos deu tudo de mais precioso, que foi o Filho, o Espírito, a Palavra, e com isso nós podemos todas as coisas nele. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu estou em Cristo, Paulo começa a dizer nos versículos anteriores, antes de chegar no 13, posso passar por isso, por aquilo, necessidade disso, ou abundância daquilo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem são seguidores não aguentam passar por essa etapa, porque seguidores querem coisas mais simples e mais rápidas. Os seguidores não tinham compromisso profundo com Cristo. Eles estavam ali apenas para ouvir e pronto, acabou. Apenas para saber, matar sua curiosidade, aconteceu um milagre e pronto. E quem são essas pessoas na igreja? Na igreja os seguidores são membros que apenas assistem aos cultos. Quem são os seguidores da igreja? Membros que apenas assistem ao culto. Eu não estou falando sobre frequência de culto, eu estou falando sobre assistir um culto. E sabe o que é assistir um culto? É você vir de casa e achar que você está diante de um espetáculo. Então você senta, ouve, dá a sua nota, dá o seu julgamento, levanta e vai embora. E isso é quem assiste o culto. Mas quem participa do culto é aquele que vem de casa disposto e disponível a entregar alguma coisa ao Senhor, a dar a Ele alguma coisa, quer seja uma oração, quer seja uma lágrima, quer seja uma adoração, quer seja algo que está dentro de você. Nós não somos apenas espectadores daquilo que o Senhor está fazendo. Nós não somos seguidores de Cristo. Nós somos pessoas que subimos o nível diante dele. Então não seja você um seguidor de Cristo que apenas vem e assiste ao culto. Venha e participe dele. Por exemplo, então o cristianismo e o evangelho, eles nascem então na cultura, o cristianismo na cultura judaica. Cristo era judeu, então vem partindo disso. E o que a gente consegue compreender sobre isso? Que a base então das escrituras ela é hebraica, ela é judaica. E o que você encontra quando o povo de Deus, escolhido pelo Senhor, ia a um culto a Deus? Todo mundo sabe, ou a maioria sabe, mas às vezes nós não praticamos, mas sabemos. Um judeu jamais vai chegar no culto com as mãos, não vai chegar de jeito nenhum. Isso, as pessoas então perverteram o valor disso para dizer que você não pode chegar na igreja sem uma oferta. Não está falando só de dinheiro, porque qualquer um que está aqui dentro hoje, se quisesse, estaria no culto e não estaria com as mãos vazias, iria ofertar de todo jeito, porque não tem a ver com o valor. Quem aqui essa semana não passou 5, 10 reais, 2 reais que seja na sua mão para ofertar na casa do Senhor? É porque nós estávamos preocupados em dar no culto. Então a igreja também não está atrás do seu dinheiro, então está tudo bem. Mas quando diz que um judeu não chega diante do culto com as mãos vazias, ele está dizendo tudo, em sacrifício, em entrega. Então a cultura veio modernizando os cultos e aprendemos então nesse século que você vem ao culto para receber. Eu quero receber, eu quero ter, eu quero ganhar, eu quero minha casa abençoada, eu quero minha família abençoada, eu quero, tudo bem. Talvez você seja só um seguidor de Cristo e não está percebendo ainda, só atrás do seu milagre. Mas aqueles que querem andar em profundidade com o Senhor, Ele não vem pedir, mas Ele vem entregar.
Se hoje o Senhor fizesse essa pergunta para você, o que você veio para me entregar hoje? Como que você tem coragem de chegar diante de mim, um culto a mim, com as mãos vazias, com o coração vazio, com o espírito vazio? Talvez a sua alma esteja cheia de dor, cheia de mágoa, cheia de ressentimentos, cheia de um monte de porcaria, mas diante do Senhor estamos vazios, porque nós celebramos conquistas e não a presença, e quem celebra a conquista e não celebra a presença, certamente é seguidor. Acompanha Jesus de longe, porque nós celebramos é o que? A presença do Senhor. É isso que nós temos zelo, é isso que nós temos cuidado. A nossa santidade não está para aquilo que Deus pode fazer, a nossa santidade está para que a presença dele permaneça no nosso meio, porque onde a presença do Senhor estiver, não importa o que você passar, não importa onde você estiver, porque Ele é o seu pastor, e de nada você terá falta. Por isso que então Davi, o que ele diz no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor me dará tudo. Porque o Senhor está comigo. Davi está dizendo, eu posso passar pelo vale da sombra da morte e não ter nada, mas o Senhor está comigo, então eu tenho tudo. O zelo pela presença e não por aquilo que Deus poderia fazer. Por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante do rei agora para poder ser lançado na onde? Para ser lançado na onde? E o que eles disseram para ele? O rei então faz um questionamento a ele e diz assim, vamos ver se o seu Deus salva vocês da fornalha. O que eles responderam? Se Deus quiser me salvar, Ele salva. E se não quiser, a gente morre lá, mas não vamos negar a Ele. Então você conhece a passagem, os três entram na fornalha, ele vai dar uma espiada lá e ele fala, ei, vocês jogaram 3 ou 4? Não, a gente jogou 3, não, mas tem 4 lá dentro. E um anda, e esse quarto homem, a semelhança dele é diferente. Ele é como um anjo, ele brilha. Ele estava lá. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram seguidores. Era alguém que tinha intimidade com Deus ao ponto de dizer, se Ele quiser nos livrar, Ele livra. Se não quiser, Ele não livra. E daí? Zelavam pela presença. E o que guardou eles da fornalha? A presença. Jesus estava lá. Enquanto então ele esquenta a fornalha 7 vezes mais, o Senhor diz, eu vou botar um fogo aqui que é mais quente que o fogo deles. Vamos ver se queima vocês. Então a Bíblia diz que eles saem da fornalha, na sua roupa não havia cheiro de fumaça e não tinha nada deles que havia sido queimado. Eles estavam ilesos. Eles estavam zerados. Não venha assistir um culto. Você não é espectador e você não é seguidor de Jesus. Amém? Nos tempos de hoje, o seguidor é alguém que segue Jesus nas redes sociais, mas não tem uma relação pessoal com Ele. Posta até um versículo, posta até um vídeo. Olha, sua rede social é até legalzinha, mas você só é seguidor. Você não tem nenhum relacionamento com Ele íntimo. Você não tem nenhuma relação pessoal com Cristo. Você é apenas um seguidor. E seguidores tendem às vezes a esquecer que é seguidor. Ao mesmo tempo que posta algo de Cristo, posta que não é. Ao mesmo tempo que posta sobre o amor de Cristo, posta acusação também. Então Cristo diz, não haja em vós espírito de acusação, mas espírito de amor. Para quê? Para que todos então cheguem à compreensão do que é o Evangelho. Pessoas que não têm um entendimento sobre quem é Cristo, vai achar então que agora é o novo Thor gospel. E anda com uma marreta e batendo em tudo, e achando que assim vai edificar. Bom, quando o Senhor chama Jeremias, então Ele dá uma ordem a ele, diz assim, eu me chamei e vos dei como profeta para as nações, para derrubar, arruinar, destruir, plantar e edificar. Sim ou não? Se não me falha a memória, Jeremias capítulo 1, versículo 10. Põe aí, filho, vamos ver se é isso mesmo. Jeremias capítulo 1, versículo 10. O que estamos nos esquecendo é o que Jesus disse para Pedro. Ele diz, através de você, eu edificarei a minha igreja. Não foi isso? Não foi isso que ele disse? Jeremias capítulo 1, versículo 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar.
Amém? Até para fazermos essas etapas a qual Cristo nos chamou, se não estivermos envolvidos com o Senhor, fazemos de uma forma errada. O céu não é conquistado por boas intenções. O céu não é conquistado por boas atitudes. O céu não é conquistado por uma boa moral. O céu é conquistado por obediência à palavra do Senhor, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou e não o que eu acho. Então os seguidores vão olhar de longe, vão achar que tem a solução de longe. Então vai ter esse relacionamento da onde? É alguém que segue nas redes sociais, mas não tem nenhum relacionamento pessoal. É um fã de um líder religioso ou de um autor cristão, um fã. Por exemplo, tem alguém no meio gospel que você admira? Sim ou não? Eu tenho um monte. Alguns que eu nunca nem falei, talvez nunca nem vou falar. Tenho uma admiração por eles, até ouço tudo, mas eu sou o que deles? Seguidores. Não tenho nenhuma relação pessoal, não conheço intimamente, não conheço sobre a vida, eu sou só um seguidor, eu vejo de longe. Conheço aquilo que ele me apresenta, mas não intimamente. Por quê? Porque só estou acompanhando de longe. Por exemplo, então, sobre as multidões que seguiam Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 25. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Multidões o seguiam. Quando se ouviam falar sobre ele, multidão ia lá para ver, para ouvir. Ser seguidor não é o suficiente, precisamos buscar mais. Fala assim comigo: ser seguidor não é o suficiente, precisamos buscar mais. Eu vi um vídeo esses dias, provavelmente vocês já viram também, há um tempo atrás, do pastor Silas Malafaia. Então ele está no culto, é Santa Ceia, então o ministério ali de louvor está fazendo o último louvor, e de repente ele vem. O pastor então interrompe o louvor, manda parar o louvor, com toda a educação, calma, como sempre, e ele diz assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Que eu estou vendo os irmãos indo embora da igreja. Ele falou: não acabei o culto, eu não dei a bênção apostólica ainda. Então ele fala sobre o horário, ele fala sobre a questão da igreja dele, com quanto tempo eles terminam o culto, tendo campanha, tendo tudo. Então ele fala algo que talvez fere o coração daqueles que são seguidores. Ele diz assim: nem para ser abençoado presta. Talvez é uma coisa ruim de ouvir dentro da igreja, sim ou não? Você vem à igreja, acorda cedo no domingo, para chegar aqui o pastor falar que nem para ser abençoado você presta. É ruim, não é? É triste. Mas se você verdadeiramente fizer uma análise sobre isso, poxa, é mais difícil então. Porque se você tem coragem de acordar cedo, de vir à igreja, por que você não presta culto a Deus? Né? Não se entrega ao Senhor. Por que então, de vez de você fazer, você tem o seu coração duro como pedra? O Senhor diz assim: não resistir ao Senhor, ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Por quê? Porque a palavra do Senhor é como a penha, como um martelo que esmiuça a penha. O que é penha? Pedra. É como um martelo que esmiuça a penha, a rocha. O que ele quer dizer? Você pode chegar com o coração mais duro do que for. A palavra do Senhor esmiuça esse coração. Então, de vez a palavra nos bateu ao ponto de esmiuçar, se renda logo. Existem pessoas então que são seguidores, e nesse ponto o que acontece? Tem como nós dissemos as notas a serem dadas, a análise a serem dadas, são apenas seguidores. Porque Cristo disse assim: que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate de muitos. Nenhum de nós aqui estamos aqui para ser servidos. E essa é a realidade da igreja. Por que as igrejas então estão se levantando cada vez mais fracas? Com o entendimento de que você precisa ser servido, com o entendimento de que a igreja precisa de voluntário. A igreja não precisa de voluntário, a igreja precisa de servo. Ou você é servo para vir servir, ou então nós não precisamos de voluntário. Porque voluntário é seguidor, voluntário é aquele que não tem compromisso, não tem responsabilidade, porque no dia que der ele vai falar beleza, no dia que não der ele vai falar não, você não tem como cobrar. Por quê? Ele é um voluntário, ele se propôs a fazer no dia que dá. Servo, irmão. Servo agora
escravo, o servo está debaixo do senhorio. Eu e você somos servos de Cristo, estamos debaixo do senhorio do Senhor. Tem que fazer? Vai fazer e pronto. Mas não vai fazer o que eu estou mandando como pastor, não é isso. Eu não estou falando sobre regras humanas, eu estou falando sobre o que as Escrituras dizem, o que Cristo disse. Não é uma coisa voluntária. Ele disse, está dito, pronto, acabou. O que ele quis dizer? O que está escrito. Fazemos hoje uma fantasia extraordinária. Ah, não, mas eu já vi muita gente dizendo, está escrito assim, mas Jesus quis dizer isso. Não, ele quis dizer, está aí. Não foi isso que ele falou? Quando ele disse para a adúltera, vai, não peques mais. Sim ou não? O que ele quis dizer? É o que está escrito, ele disse isso. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, o que ele está dizendo? Ele é o pão da vida. Quando ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o que ele quis dizer com isso? Que quem crê nele, ainda que morra, viverá longe da eternidade com ele. Ele disse o que está escrito, ele quis dizer o que está aqui, é isso. E pronto. Então, se ele disse na palavra dele que havia seguidores e pessoas e multidões o rodeavam, é porque existia e continua existindo. Amém? A Bíblia não é moderna, ela é eterna. Ela é eterna e vale para todos os tempos na mesmo valor. Do mesmo jeito que há 2 mil anos atrás a palavra era viva e eficaz, continua sendo. Por quê? Porque o verbo vive, o verbo é vivo, ele não está morto. Cristo não está morto, ele está vivo e ele é o verbo. Então a palavra está viva e eficaz até hoje, do mesmo jeito. Então ele diz em Apocalipse: eu sou aquele que estive morto, que vivi, estive morto e agora vivo para sempre. Ele está vivo e é para sempre. Então nele a verdade é essa. Não precisa enfeitar. Fala comigo, amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Pronto, a parte ruim já passou, agora vai ficando mais legal. Quem são os amigos de Jesus? Aqueles que tinham uma relação pessoal com Jesus. Quais as características dos amigos de Jesus? Conheciam Jesus pessoalmente. Tinham acesso a momentos privados. Talvez você não é um seguidor, porque você já conhece a Jesus um pouco mais. Você já tem acessos privados a Jesus. Você já começa a ver alguns milagres. Você já recebe alguns milagres. Você já tem até testemunho para contar. Você já está uma pessoa de um nível a mais. Mas quem são os amigos de Jesus na igreja? Membros que participam das coisas que tem até, das atividades, faz um estudo, busca um pouquinho mais. São os amigos de Jesus. Estão próximos, conhecem até Jesus, sabem discernir algumas coisas em Jesus. E nos tempos de hoje, um amigo que compartilha a sua fé e apoia momentos difíceis. Se você é alguém que compartilha da sua fé com as pessoas mais próximas e ajuda elas em momentos difíceis, você é um amigo de Jesus. Você já está um pouquinho melhor. Ele é um membro da comunidade, representando quem é a igreja. É alguém que até diz que é crente, às vezes não diz que segue tudo para não ofender os outros, então ele tenta ser aquela pessoa gente boa. Eu vou fazer essa ponte aqui. Quem acha que Jesus é muito ruim, eu vou dizer que não é tão ruim. E quem acha que ele é muito bobão, eu vou dizer que ele também não é muito bobão. É esse intermediário. E quais os exemplos sobre pessoas que eram amigos de Jesus? João capítulo 11, versículo 5 diz que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Amém? Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro era alguém que Jesus estimava muito. Lázaro era alguém que Jesus ia à casa dele para poder descansar. Dentro de alguns cultos nós vamos falar sobre isso. Betânia é um lugar de descanso. Betânia era o lugar onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Jesus ia para lá e a Bíblia diz que ele ia descansar, buscar um refúgio no meio dos seus amigos. Era alguém que era interessante, Jesus até o estimava muito. A amizade com Jesus exige proximidade e confiança. Você confia em quem tem amigo aqui, no nome de Deus? Tem? Você confia no seu amigo? Você confia? Teve uns que você achou que era amigo, contou algumas coisas e percebeu que não era. Foi até bom para perceber que não era. Mas um amigo a gente estima, sim ou não?
Um amigo de verdade, você pode passar muitos anos sem falar com ele, mas quando você o vê, é como se tivesse visto ontem, assim, ó, conversa, ri, brinca, é normal. Por quê? Porque você tem proximidade, é um amigo que está próximo. Jesus é assim. Existem pessoas que são amigas de Jesus. Às vezes fica longe dele muito tempo, mas quando precisa de alguma coisa, bate um papo com ele, reconhece o que ele faz e já, Jesus é meu amigo. Deixa ele de canto alguns tempos, não liga, não lembra. Aí quando você passa dificuldade, você faz com Jesus igual faz com seus amigos. Poxa, eu passei uma luta e todo mundo me deixou. Eu passei uma luta e todo mundo me largou, todo mundo me excluiu. Chorando. Jesus nunca deixa ninguém, Jesus nunca abandona ninguém. Quem abandona Cristo? Nós. Quem faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados, a nossa falta de caráter, a nossa falta de postura, a nossa falta de evidenciar quem Cristo é. Por isso que ser amigo de Jesus talvez seja um lugar confortável. Ser amigo de Jesus, você já não é mais considerado como seguidor. Você tem um acesso agora pessoal. O que acontece? Você vai começar a ver Jesus mais de perto. Você vai ver alguns milagres. Jesus vai te chamar para umas conversas mais particulares. Jesus vai pedir algumas coisas para você que não pede para a multidão. Mas fala assim comigo: amigo de Jesus ainda não é o suficiente. Porque nós temos um nível então mais elevado que nós podemos caminhar no Senhor, que é ser conhecido como íntimos de Jesus. E o que seria então íntimos de Jesus? Aquele que tem uma relação profunda e íntima com Jesus. Quais são as características dos íntimos de Jesus? Eles tinham acesso a momentos mais íntimos que ninguém teve. Os íntimos de Jesus viram Jesus fazendo coisas que ninguém viu. Jesus permitiu que eles vissem coisas que ninguém viu. E ele dizia: não conte para ninguém. Por quê? Porque você é íntimo meu, eu vou te mostrar coisas e não conte para ninguém. Fique tranquilo. Eles conheciam quem? Os planos que Jesus tinha. Jesus contava para os íntimos os planos que ele ia fazer. Eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Eles não entendiam, mas Jesus falava. Contaram. Né? Às vezes Jesus falava de coisas que eles não compreendiam, né? É assim como você. Jesus disse que tem uma promessa, Jesus disse que tem um plano, Jesus disse que tem um propósito sobre a sua vida, mas aí você não aguenta o processo e abre mão do propósito. É você no carro. Fala para quem está do seu lado, ele está falando comigo. Isso para não ficar sem graça. Jesus conta os planos para você do que ele quer fazer na sua vida, na sua família, mas você não entende. Porque ainda falta ser o quê? Íntimo. Intimidade com Cristo não tem a ver com você compreender tudo que ele fala, mas tem a ver com você confiar nele 100%. Se ele disse, é isso e acabou. Não, mas está parecendo que está tudo ao contrário, tudo virou. E daí? Ele disse, então eu creio. Ele é íntimo meu. Ele falou para mim que vai fazer. Ele é alguém que não me decepciona. Eu me decepciono, mas ele não tem condição. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Esse é o fato de eu e você não sermos consumidos. Sabe por que Jesus não nos exclui? Sabe por que Jesus não nos fulmina e não nos mata por causa dos nossos pecados? Não é apenas pelo seu amor, mas é por quem ele é por completo. Pela sua bondade, pela sua longanimidade, pela sua misericórdia. Por quê? Porque Cristo olha para os íntimos e vê coisas em nós que nós mesmos não vemos. Cristo acredita em nós de uma maneira que Deus diz que vai fazer coisas na sua vida e você fala: é impossível isso. É verdade. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando que você começa a compreender os planos do Senhor? Quando Ele te fala algo, você olha para o seu natural e fala: não tem como. Então é de Deus. Porque se Deus te der um plano, você olhar e falar: é verdade, com isso eu consigo fazer. Esse plano vem da sua alma e não vem do Senhor. Porque o Senhor chama pessoas improváveis para fazer através delas coisas extraordinárias para que o nome dele seja glorificado. Então, se Deus te chamar e conseguir fazer através da sua força, o nome de quem vai ser glorificado? O seu e não dele. Quantas pessoas que não conhecem a Jesus e se gloriam de ter dado um bom ensino aos seus filhos, uma boa educação. Só que pode ensinar humanamente.
Essa criança cresce com um bom discernimento, com uma moral boa para praticar no mundo, mas longe de Deus. Sabe qual é o fim dessa pessoa? O inferno, a condenação eterna. Mas agora, quando nós então ensinamos os filhos então a seguir a palavra do Senhor, ensine os seus filhos no caminho que devem andar, e quando crescer, não vão se desviar dele. Então agora você ensinou a melhor coisa que poderia ensinar, só que agora não é sua, o caminho é dele, quem convence é ele, quem vai levar para a eternidade é ele. Então Deus chama alguém improvável, porque eu e você não somos capazes de resolver os nossos problemas. Nós aqui no completo tem solução para o problema de todo mundo, mas muitas das vezes não tem para o seu. Às vezes o conselho que você está dando para outra pessoa servia para você e você não usa, porque não temos capacidade de resolver a nossa própria vida. Então entra Cristo. O que é Cristo? É a luz no fim do túnel. O que é Cristo? Alguém que mudou a nossa história. O que é Cristo? Alguém que está pondo ponto final na maldição e transformando tudo isso em bênção. O que é Cristo? Aquele que pega a obra-prima mais suja e mais podre, completamente inundada em pecado, limpa, purifica, coloca o Espírito e agora nos ensina a viver em santidade. Esse é o propósito e o processo que Cristo faz na nossa vida. Jesus vai fazer isso aqui, ele já fez. Está consumado, somos nós que entramos nesse lugar. Efésios então diz que ele nos abençoou nele. O que significa ele nos abençoou nele? É um artigo que definido. Sim, quem aqui fez aula de português? Fez, mas não lembra, né? Ele nos abençoou nele. O que é? Está definido ou não está? Ele lançou no futuro. Ele deixou no passado. Ele disse que está feito. Ele nos abençoou nele com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já fez, está pronto. Somos nós que entramos nas regiões celestiais então para viver isso que ele já disse. Se Deus é tão poderoso assim como nós cremos, ele já liberou uma palavra. A palavra não volta vazia. Somos nós agora que entramos nessa palavra e vivemos debaixo dela. Sim ou não? Cremos nisso, então somos abençoados. É simples assim. O Senhor já está fazendo, ele não vai fazer amanhã, ele faz agora. Por isso que não há necessidade de você conhecer todos os planos do Senhor. Há necessidade de você confiar nele e obedecer. Confia e obedece. Confia e obedece. Quantas vezes o Senhor teria que falar com você para te convencer de alguma coisa? Quantas vezes seria necessário? Quanto tempo Jesus levaria para te convencer de alguma coisa? Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui para você então tomar a ceia com seu coração muito livre, muito em paz. Quanto tempo Jesus levaria para te convencer? Tempo demais. Porque eu e você somos ruins de arrependimento. Somos ruins em muitas coisas. E a prova disso é que Isaías então está no templo. O Senhor então diz: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Então o que acontece? Isaías dá um pulo e diz o que? Eis. Jesus. O que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor chama Samuel. Samuel, o que ele diz? Eis-me aqui. Ele vai até o profeta. Sim ou não? Sim ou não? Quem é o nome do profeta que ele foi? Viu? Como de quarta-feira para cá vocês ainda estão no mesmo estado? Viu como a gente está ruim espiritualmente? Hoje, no final do culto, nós vamos saber que nível que nós estamos, se somos seguidores, amigos ou íntimos de Deus. Você não é obrigado a saber a Bíblia toda, até porque você não vai conseguir. Amém? Já vou tirar esse peso das suas costas. Você não vai conseguir, mas do jeito que você está, você vai conseguir menos ainda, porque está muito ruim. Amém? Amém. Dá um sorriso do seu pastor, amém? Isso. Profeta Eli,
comigo. Eli, profeta Eli. Aquele que já estava meio que desviado, já estava meio ruim, caiu na cadeira, quebrou o pescoço, seus filhos fazendo coisas terríveis no templo. Sim ou não? Quem é como é? Qual era o nome dos filhos de Eli? Ofni e Finéias. Meu Deus do céu. Isso porque eles são uma história conhecida. Pessoas que tiveram prontidão em responder a Cristo. Agora eu vou trazer um exemplo mais prático e rápido, porque esse aqui não tem como, né? Já dá para ver no rostinho de vocês, se vocês acompanham religioso, então isso aqui vocês vão tirar de letra. Porque a minha dificuldade não é vocês acompanharem religioso, mas é vocês acharem que religioso está mais importante do que as escrituras. Toma cuidado. Toma cuidado. Religioso é uma benção. Eu também assisto, é benção. Pode assistir, não há pecado nisso. Mas não coloque a evidência de religioso em cima das escrituras. Amém? Amém? Então o Senhor está andando e entra então agora em um corredor de coletores de impostos, com dupla cidadania. Então tinha um homem chamado Levi. Um homem chamado Levi, a qual tinha dupla cidadania. Ele era judeu e também naturalizado romano. Você assistiu de Deus, assistiu errado ainda. Romano. Então Cristo chega para ele e diz: Levi, segue-me, siga-me. Então prontamente ele deixa tudo, não como está lá no religioso, trancando, entregando chave para ninguém. A Bíblia diz que prontamente Levi levanta, deixa tudo e segue. Cristo não precisou dizer para Levi: ei, eu tenho planos extraordinários, eu vou mudar a sua vida, você não vai ser mais considerado como um coletor de impostos, eu vou transformar a sua vida, você vai ver como abençoado você vai ser. Não. Cristo olhou para ele e disse: segue. Cristo, quando chama pessoas para serem íntimas dele, Cristo não promete nada. Cristo não promete transformação, Cristo não promete cura, não promete milagre, não promete prosperidade. Cristo apenas olha para os seus seguidores ou para os seus amigos que estão em volta e diz assim: quer um nível mais elevado? Sim, segue. Segue. Então você precisa deixar tudo e o seguir. Chega a ser um fraco seguir. Então você precisa deixar tudo e o seguir. Por isso que o Evangelho é assim. Ou é 880, ou está dentro. Olha, sempre esses que é ruim, vocês foram abaixo. É 880, ou está dentro ou está fora. Simples assim, simples assim. Na igreja, quem são os íntimos? Que compartilham a visão e valores do reino de Deus. Agora então esses homens a qual Cristo chamou para andar mais perto deles, não tinham nada para oferecer. Eles só tinham Cristo. Sem eles compreenderem o valor e a dimensão de tudo isso, eles tinham aquilo que era mais valioso, aquilo que era de mais importante, aquilo que as pessoas realmente precisavam. Sabe o que as pessoas estão precisando hoje? Não é apenas de um abraço, não é apenas de uma boa postura, mas estão precisando de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe o que transforma uma pessoa? Não é a minha boa moral apenas, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As Escrituras então começam a te encorajar a dizer: se Deus é por nós, então não seja covarde. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só se posiciona. Ah, mas se eu deixar tudo por causa de Jesus, o que vai acontecer? Venha e veja. Comece a ser alguém que você pode não ter as respostas para tudo, mas você tem uma palavra para tudo. Você não é obrigado a ter a resposta das perguntas de todo mundo, mas você poderia orientá-los sobre uma palavra. Quando alguém disser como isso vai acontecer, você fala: não, querido, não compete nem ao filho saber, imagina a mim. Mas eu tenho uma proposta para você: o quê? Vem e veja. Eu vou te apresentar Jesus. Então havia um coxo
diante do templo, na porta chamada Formosa. Ele ficava ali todos os dias pedindo esmola. Então agora vem vindo dois homens de Deus, doidos, Pedro e, essa você sabe, Pedro e João. Então ele chega ali, os dois olham para aquele homem, aí eles estão cheios. Fala, agora é a hora. Eles chegam para aquele homem e dizem assim: olhe para nós. Se ele disse para aquele homem que estava pedindo dinheiro, olhe para nós, o primeiro ponto que a gente aprende, aquele homem não estava prestando atenção nele. Com certeza aquele homem estava distraído, tentando analisar a aparência de quem estava mais bem vestido para ele pedir uma esmola, sim ou não? De repente ele vê aqueles dois homens na frente, está até atrapalhando a minha visão. Aí Pedro então diz assim: olhe para nós. Aí então a Bíblia diz que o homem prontamente fixou os olhos deles e olhou para eles. Qual foi a esperança desse homem que estava ali pedindo esmola, procurando alguém que tivesse mais aquisição? Agora dois homens param na frente dele e dizem assim: olhe para nós. Qual foi a esperança que gerou nesse menino? Eu vou ganhar agora. Eles vão me dar. Sim ou não? Aí ele caiu na bobeira de fazer o quê? Olhar para eles. Aí então você imagina João, o apóstolo do amor, até olhando no bolso, me sobrou uma oferta aqui. Aí Pedro já pôs na mão e falou: deixa comigo agora você vai ver. Olhe para nós. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta. Para com isso. Você está falando isso aí como se fosse um bom dia. Ali havia um coxo, alguém que não tinha condição de andar. Dois homens param na frente dele e falam assim: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho aquilo que vai satisfazer a sua alma agora, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Estendendo a mão, Pedro coloca de pé. Então a Bíblia diz que os seus tornozelos se firmam e o homem anda. Agora o homem entra no templo, pulando, cantando, emocionado. Vem Pedro e João: vamos para o culto, nós estamos indo para o culto. Eles entram no culto. Esse homem aponta e fala: é eles. Pedro fala: vem cá, por que você está olhando para nós? Somos homens, você acha que nós teríamos condição de fazer isso? Olhe para Cristo. Então agora ele ensina o homem para onde ele deve olhar. O que nós aprendemos com isso? Que pessoas íntimas de Deus vão atrair a atenção das pessoas dizendo: ei, olha para mim. Todo mundo faz isso, olha para mim. Não, todo mundo fala isso, olha para mim. Não, todo mundo fuma, todo mundo bebe, olha para mim. E quando a pessoa olhar para você, você vai poder dizer para ela: eu não tenho ouro, nem prata, eu não posso resolver os seus problemas, mas uma coisa eu tenho, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado, seja transformado, receba a vida. Então prontamente essas pessoas vão receber. Quando eles agora chegarem para as pessoas e disserem: olha, eu olhei para a Bruna, para o Rodrigo, que casal sensacional, vocês têm que olhar para eles e dizer: olhe para Cristo. Não fomos nós que fizemos isso, a nós não há glória, mas ao nome do Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Íntimos de Deus vão saber transferir a glória para o Senhor. Você pode contar muitos testemunhos na sua vida e dizer assim: pô, uma vez o pastor orou e isso aconteceu. Eu não posso te dar nada, mas em nome de Jesus, receba aquilo que você precisa e pronto, vai acontecer. E quando você chegar e contar daquele dia você orou e foi curado, você mesmo. Então vamos celebrar junto, porque é Jesus que pode fazer isso, eu não posso. Dar a glória ao Senhor é algo tão sério, que então o imperador estava lá diante da multidão, e ele falava muito bem. Então ele levanta e dá um discurso diante da multidão, e quando ele vai se assentar, o povo começou a gritar: não é ele que está falando, é um Deus, parece como um Deus. Ele não falou nada, ele sentou. Mas a Bíblia diz que em seu coração ele recebeu a glória e não deu para Deus. Então o Senhor enviou um anjo, a qual feriu ele, e ele foi comido de bicho vivo. Foi acometido por uma enfermidade, uma doença, e os vermes comeram ele. Simplesmente porque ele não deu a glória a Deus. Você pode dizer muitas coisas: eu não dei glória a Deus, eu dei morrer de bicho. Talvez fisicamente, mas espiritualmente. Talvez espiritualmente já foi comido de bicho e nem percebeu. Então os íntimos, eles vão compartilhar a visão e os valores do reino de Deus.
Pedro e João, diante desse homem, não falou para ele: ó, nós temos isso, nós somos a fonte. Pedro poderia dizer assim: ó, escuta o que eu vou te falar aqui, você é isso, coxo. Você vai levantar em nome de Jesus, e sabe por quê? O nome dele é poderoso e eu sou o pastor da igreja. Ele diz que eu sou a pedra. Ele diz que através de mim ele vai edificar a igreja. Poderia ou não poderia? Mas ele compartilhou o quê? Os valores que ele tinha. E quais os valores que ele tinha do reino? Ele disse: em nome de Jesus, levanta. Era o nome dele. Esse mesmo homem que negou Jesus 3 vezes. Esse mesmo homem que em muitas decisões se tomou errado, foi precipitado, foi explosivo, tomou muitas decisões que talvez nós não tomaríamos. Mas chegou um dia que então ele nega Jesus pela 3ª vez. A Bíblia então diz que o galo cantou, ele entendeu o que Jesus tinha dito naquele momento. Mas a Bíblia deixa um detalhe, diz que passando Jesus, o seu olhar encontrou a Pedro. Aí então a Bíblia diz que ele chorou amargamente para se arrepender do que ele tinha feito. Mas diz que o olhar de Cristo encontrou a Pedro. Ele tinha acabado de negar. Qual é esse olhar que encontrou a Pedro? Um olhar de acusação? Eu não consigo crer nisso. Eu consigo crer num olhar de ternura, um olhar de amor em dizer: fica tranquilo, eu já tinha te dito que você ia fazer isso, agora só vai e faz o que precisa fazer. Eu acredito que naquele momento esse olhar foi um olhar de perdão. Isso é minha interpretação. Por quê? Porque eu creio dessa forma. Porque então chega-se Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. E agora esse homem que estava há pouco tempo atrás negando a Jesus, se escondendo com medo de ser morto, estavam todos reunidos. Então vem do céu um vento de um som como impetuoso, encheu toda a casa, encheu todo lugar, e línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Então a glória do Senhor começou a pegar todo mundo, e era pelas 9 horas da manhã. Então as pessoas olhando, quem? Os seguidores, olhando de longe, vendo e falando: o que é isso? Que doideira, está todo mundo bêbado, eles estão loucos. Esse mesmo homem medroso, que foi encontrado com um olhar de ternura, assim como eu e você também foi, sabe o que ele faz? Pedro então se coloca de pé, e diante da multidão disse assim: ei, escute, israelitas, o que eu vou dizer aqui. Não há ninguém bêbado aqui nesse lugar. O que vocês estão vendo é cumprimento da profecia que fora dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então aquele homem que estava com medo, agora ele se levanta e diz: isso aqui é cumprimento de profecia, assim como o profeta Joel predisse. Se não me falha a memória, Joel capítulo 2, versículo 28, e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ali era concretizando essa profecia que ainda não terminou, amém? A profecia de Joel 2:22 ainda continua valendo. O Senhor ainda está derramando do seu espírito sobre toda a carne. Aquele que se arrepende, que se esvazia de si mesmo, que então encontra o Senhor, o Espírito vem sobre ela ainda. A profecia ainda continua, e essa profecia só vai ter um fim quando Cristo voltar para nos buscar. Então ele disse isso. Aí Atos capítulo 3, se não me falha a memória, a primeira pregação de Pedro, e ele começa a pregar, quando chega no final, a Bíblia diz que quantas pessoas foram? Na primeira pregação. Depois Pedro faz outra pregação, quantas pessoas? 3 mil. Num curto espaço de tempo, aquele que o negou, aquele que estava com medo, aquele que era impossível, agora ele está disposto a fazer isso. Por quê? Porque foi encontrado com um olhar de ternura e de amor. Pedro então decidiu de deixar de ser amigo para se tornar íntimo de Jesus. Pedro então vive coisas que ninguém viveu, ele junto com outras pessoas que foram íntimas de Deus. Então o que significa nos tempos de hoje ser íntimo? É alguém, uma pessoa espiritual que vai ajudar outras pessoas na sua jornada de fé. Pedro ajudou o coxo, Pedro ajudou outras pessoas. Pedro agora começa a ser mais compassivo, começa a direcionar mais as pessoas. Ele se torna um parceiro de oração.
O temor deles, da intimidade com o Senhor, era tão grande que os apóstolos estão reunidos. Paulo então já tinha se convertido e estava aguardando o comando da igreja. Paulo fica 14 anos, fala comigo, 14 anos, aguardando uma resposta do Senhor para poder enviar ele como missionário. Paulo aguardou 14 anos. Paulo não estava apenas estudando, porque ele já manejava muito bem sobre tudo isso, mas o Senhor de alguma maneira estava tratando a Paulo. Então a Bíblia diz que os apóstolos estavam reunidos, orando e jejuando. Vem o Espírito do Senhor e diz assim a eles: separa para mim Pedro, Paulo e Barnabé, para o ministério e para a grande obra que eu tenho para eles. Então a Bíblia diz que Pedro e os apóstolos, quem falou com eles? Quem deu esse recado que era para separar os dois? Quem deu esse recado que era para separar os dois? Eu acabei de falar, quem deu? Estou perguntando quem foi que deu esse recado para eles dois que era para ser separados. Você entende? Sabe qual está sendo o nosso problema como igreja? Você está brincando com a sua espiritualidade. Você está brincando com coisas eternas. Eu acabei de falar para vocês e vocês não estão conseguindo repetir o que eu acabei de falar. O diabo, deixa eu ensinar uma outra coisa para vocês. O diabo, o inimigo das vossas almas, anda ao teu derredor querendo fazer o quê? Te tragar. Sabe o que é tragar? É destruir, é matar, é acabar com tudo que você tem. Ele está ao seu derredor. E sabe por que ele não te pega? Salmo 34, 7. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem e os livra e os guarda. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Você acha que dessa maneira que nós estamos provando e vendo que o Senhor é bom? Hoje é um culto de Santa Ceia, uma celebração, uma aliança com o Senhor. Eu acabei de perguntar o que eu acabei de dizer para vocês e vocês não conseguem me falar. Vocês não vêm à igreja para a gente ter um bom relacionamento. Vocês vêm à igreja para se fortalecer de Cristo e conseguir vencer esse mundo. Sabe qual é a pior derrota para um cristão que frequenta uma igreja? É ser derrotado por um diabo que já foi derrotado. Cristo já venceu o diabo na cruz. Romanos 16, o último versículo diz: e o Deus de paz esmagará Satanás com o seu poder debaixo dos nossos pés. Nós lutamos contra um inimigo que já é derrotado, mas pela nossa fraqueza, pela nossa superficialidade bíblica, e porque a gente não se aprofunda naquilo que Cristo tem, e esse derrotado tem influência sobre nós e nos vence em muita situação. Sabe o que Paulo diz então para a igreja? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu não venho aqui, eu não saio da minha casa, eu não decidi servir a Jesus para pregar o Evangelho e todo mundo me aplaudir. Eu não estou preocupado com isso. E eu não estou sendo ignorante, amém? Só estou falando a forma como eu vivo diante de Cristo. Eu não quero que ninguém me aplaude, que alguém me dê um tapinha nas costas, que me seja abençoado. Não, eu não ligo para isso. Eu saí da minha casa e venho aqui, eu sirvo a Cristo porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde eu vivia e você sabe também. E se Ele nos tirou desse lugar e é uma verdade que a gente vive, dá uma resposta para Deus, irmão. Dá uma resposta para Ele. Paulo então diz, no chamado à santidade: viva de maneira digna e santa da vocação que você foi chamado. Mas sabe o que você vai dizer? Eu não fui chamado a nada, porque eu não sou pastor. Ser filho de Deus é mais importante do que ser pastor. Ser filho de Deus é maior e mais importante do que qualquer cargo na terra que possa existir. Então viva de uma vida santa e digna da vocação que você foi chamado. Porque senão no final da sua vida você vai ter dificuldade. Amém? 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 Amém. Eu não estou bravo não. Ainda não. Então quem foi que chamou? Quem foi que transmitiu a mensagem para Pedro e para os apóstolos de que era para separar Paulo e Barnabé? Quem foi? Viu como você sabe? Ou pelo menos procurou e agora achou? O Espírito Santo disse a Pedro e aos demais apóstolos: separem para mim Paulo e Barnabé, que eu tenho uma obra extraordinária para fazer na vida deles. Quem falou com Pedro? O Espírito Santo. Amém? Sabe o que Pedro foi fazer? Orar e jejuar. Quem falou com ele? Quem falou com Pedro? Depois que o Espírito Santo trazia uma palavra para ele, o que ele fez?
aqui já acaba com a gente um monte de coisa. Porque o Espírito Santo fala conosco, a gente já sai falando para todo mundo, vai orar e jejuar. Eles eram apóstolos, estavam firmados na oração e na palavra. Porque eles estavam tão firmados na oração e na palavra, ele disse assim: levante homens entre vocês, que sejam santos e irrepreensíveis, para cuidar das outras coisas. Nós vamos nos dedicar a isso. Nós estamos falando de alguém que tinha intimidade com Jesus, conhecia o Senhor, viu milagres, viu coisas sobrenaturais. O Espírito Santo fala a ele o que é para fazer, ele diz: eu vou orar e jejuar, para que eu não venha fazer segundo a minha cabeça, para que eu não diga coisa que o Senhor não falou. O Espírito Santo não é uma carta branca para a gente fazer do jeito que a gente quer e falar o que a gente quer. O Espírito Santo falou com você: vai orar e jejuar. E depois, se a mensagem continuar, então entregue o que precisa ser entregue. Então eles oraram e jejuaram. E depois, debaixo de oração e de jejum, chamaram a Paulo e quem mais? Nunca mais você vai esquecer quem é Paulo e Barnabé. Chamaram a Paulo e a Barnabé. Então impuseram as mãos sobre eles, debaixo de oração e de jejum. E os abençoaram e os enviaram. Eu te pergunto, diante das Escrituras, você conhece mais Paulo ou Barnabé? Paulo. Escreveu mais de 70% do Novo Testamento. Evangelizou a Ásia inteira, praticamente em 3 anos e meio. Alguém extraordinário. Mas sabe quem foi Barnabé? Barnabé, então conhecido como filho da consolação. Barnabé, ele vinha da descendência e ele era levita. E sabe quem era levita? Ele não tinha herança, porque a herança dele era o Senhor. Então ele recebia bens da qual o pessoal ofertava a Deus e era para ele, porque ele era levita. Ele podia ministrar no templo, na casa, fazer o serviço. Sabe o que Barnabé fez? Atos, capítulo 5, vai falar sobre Safiras. O que aconteceu com essas pessoas? Ele está melhorando. Morreram, porque mentiram ao Espírito Santo. Eles foram ofertar na casa do Senhor e mentiram ao Espírito Santo e morreram. Ofertaram e morreram. Você imagina só? Mentiram ao Espírito Santo e morreram. Tome cuidado para não mentir ao Espírito Santo e não morrer. Aí você fala: misericórdia. Não, talvez você não morra fisicamente, mas espiritualmente. Então não minta ao Espírito Santo. E nem use mentiras ou vontades suas para falar através do Espírito Santo. Ele pode te matar. Está escrito. Então, Atos capítulo 5 fala sobre Safiras e Ananias que morreram. E por que então que alguém ia morrer entregando uma oferta na casa do Senhor? Porque Barnabé, o filho da consolação, ele pegou uma herança que era dele, ele não precisava dividir com ninguém. Sabe o que ele fez? Barnabé juntou tudo o que tinha, vendeu, não precisava, vendeu, pegou o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Não no bolso, colocou onde? Aos pés. Para que então toda a herança que ele tinha dada pelo Senhor pudesse ser contribuída, pudesse ajudar a todos os necessitados. O nível de oferta da igreja estava aqui, ó. Porque até mentindo os outros estavam dentro da igreja e não tinha problema. Mas chegou o filho da consolação e fez assim comigo: Senhor, eu dei aquilo que eu nem precisava dar. Eu dei além da medida. Eu dei tudo. Por quê? Porque o Senhor é a minha herança, o Senhor é tudo que eu tenho. Agora Barnabé eleva o nível. No capítulo seguinte, vem alguém e mente ao Espírito Santo. O Espírito Santo olha para o nível de Barnabé e os outros e fala: tem que matar. Porque ele deu tudo que tinha e o outro quer fazer palhaçada. E o mais importante dessa lição é que não precisa nem ser falado de dinheiro. Estou falando de entrega. Amém? Eu estou dizendo para você vender tudo que você tem, a sua casa, dar o dinheiro aqui, não. Fica tranquilo. Nós temos um pastor e nada nos faltará, porque ele é a nossa provisão. Fica tranquilo. Tem um documentário que chama Fé Não Fingida. Se não me fala a memória esse, eu vou mandar lá no grupo da igreja. Tem que ter coragem para assistir esse documentário. É só a tiazinha do coque de 70 para cima. Se não tiver estrutura, nem assiste. Porque os primeiros testemunhos é assim: a gente estava orando na igreja durante muito tempo, a gente passava necessidade, e o meu marido não deixava eu ir na igreja, não sei o que, passando necessidade. Eu comecei a orar em casa.
faltando dinheiro para as contas, meu marido bebia, uma loucura. Mas sabe o que ela falou? Eu falei para Jesus: Senhor, se o Senhor não fizer um milagre, por que o Senhor não vai deixar ele para a igreja? Aí é com você. Acredite se quiser. Eu creio. Porque se o cara ficou 3 dias na barriga do coelho do peixe como eu acredito nisso também. Ela disse que começou a orar. Começou a se levantar uma ventania, uma tempestade. Ela falou: corre, corre, fecha a janela. Conseguiu fechar todas as janelas, ficou só uma aberta. Quando veio esse vento, quando começou a ajudar a casa dela, que o vento baixou, o que tinha lá? Juro, dinheiro, um bolo assim. Ela falou que pagou as contas e ainda juntou um bolo assim. Adivinha para dar onde? Você acredita? E o que aconteceu com o marido? Converteu. Nós precisamos compreender que coisas sobrenaturais acontecem, mas de quem eleva o nível. Se você anda com o nível aqui embaixo, não espere viver as coisas que estão aqui em cima, pelo amor de Deus. Pare de se frustrar sozinho. Por isso que eu digo: se você quiser verdadeiramente ser um time de Deus, viver com compromisso com Ele, o que você vai fazer? Elevar o nível. Amém? Se você elevar o nível, quem vier tem que viver aqui, porque se viver aqui embaixo, vai morrer. O exemplo disso, então, para a gente finalizar, foi na questão dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles aprontaram, eles roubaram o sacrifício que era dado na casa do Senhor. Eles tinham relações sexuais com as mulheres que vinham entregar o sacrifício na casa do Senhor. Deus não os matou. Você acredita nisso? Deus não matou esses caras. Só que agora, antes dele, existia um outro homem também, um outro líder espiritual. Fala comigo, Moisés. Fala comigo, Moisés. E como que Moisés falava com Deus? Como que Moisés falava com Deus? Como que Moisés falava com Deus, gente? Face a face, fala com força, face a face. Aí sabe o que acontece? Moisés então sobe o monte, Deus desce na nuvem, fala com ele face a face, ele desce brilhando. Os 2 filhos de Arão, sobrinho de Moisés, pegou o incensário, colocaram nele incenso e queimou no meio do povo. Mas não tinha uma ordem de Deus. Porque o líder não estava lá, estava falando com Deus. Moisés precisou intervir. Moisés não disse nada. Sabe o que Deus fez? Matou os 2. Porque disse que o fogo que eles estavam oferecendo era um fogo estranho. Deus disse: eu não aceito. Foi lá e matou. Se a gente eleva um nível diante do Senhor, de entrega ao Senhor, naturalmente aqueles que não agradam ao Senhor vão morrer. Vai ter 2 opções: ou se arrepende e apruma, ou morre. Por isso então as Escrituras dizem que o ímpio não permanece. O ímpio não permanece na congregação do justo. Quem tira o ímpio do meio da congregação do justo? Jesus. Quem separa o joio do trigo? Jesus. Quem faz a separação entre ovelhas e bode? Jesus. É Ele quem faz essa separação. Mas muitas das vezes o ímpio continua permanecendo na congregação do justo, o joio junto com o trigo e o bode junto com a ovelha, porque o nível está baixo. E é capaz do Senhor dar uma ceifada para tirar a bode e vai tirar a ovelha também, porque está baixo. Não está tendo muita diferença. Então a Bíblia diz que haverá diferenças para aqueles que servem a Deus e os que não. A gente usa esse texto para dizer que há diferença para nós que somos igreja e para quem está no mundo. Interpretou a vida inteira o texto errado. Jesus não fala nas Escrituras, dá uma ordem para o mundo, ele dá para a sua igreja. Ele diz: haverá diferença dos que servem e não servem dentro da igreja. Haverá bodes e ovelhas na onde? O que ele vai vir para buscar? O mundo ou a igreja? Se ele separa então na sua volta bodes de ovelha, é na onde que ele está separando? Joio e trigo cresce na onde? Mentiroso e verdadeiro. Falso com
O verdadeiro, não tem jeito. Invejoso porque não tem na igreja. Mas se nós somos justos e buscamos ao Senhor, o ímpio não vai permanecer. Ele só vai ter essa opção, ou converte, ou vai embora. Amém? Então, quem são as pessoas aqui que eram íntimas de Deus? De Jesus? Pedro, Tiago e João. Fala comigo, Pedro, Tiago e João. A intimidade com Jesus requer compromisso, obediência e amor. Para você ler em casa, Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 13, vai falar sobre a transfiguração do monte de Jesus. Jesus então chama Pedro, Tiago e João e leva eles ao monte. Diz assim: eu vou mostrar para vocês agora coisas que os outros não podem ver. Então, quando ele está no monte, ainda aparecem duas pessoas no monte: Moisés e Elias. Eles aparecem lá no monte. Então Pedro se prostra e diz assim: Senhor, me permita que nós viemos fazer 3 tendas aqui, uma para Moisés, para Elias e outra para o Senhor. Você imagina Jesus dando uma risadinha e falando: fica tranquilo, porque ali estava toda a representação do propósito de Deus. Moisés representando as leis, Elias o profeta e Jesus o cumprimento das leis, dos profetas e a graça e o amor de Deus. Então está tudo ali. Aí Jesus diz: isso ainda não é o suficiente, tem mais um pouco. Fiquem olhando para mim, não fiquem com medo. Então ele começa agora a voar. O seu corpo então agora começa a brilhar, não com um corpo transformado em glória, não é um corpo glorificado, mas é um corpo transfigurado. Jesus começa a brilhar, ele começa a brilhar de uma forma como um diamante, começa a brilhar e a voar. Então ele sobe, todo mundo fica olhando, aquela coisa extraordinária. O seu super-herói voa, tá vendo? Esses outros, Jesus voa também. Então eles viram coisa que ninguém viu. Os discípulos não viram Moisés, não viram Elias, mas Pedro, Tiago e João viram. Eles não viram Jesus subir. Aí então, enquanto eles veem Jesus indo pelo meio das nuvens, o que acontece? Aparecem então os anjos e dizem o que para ele? Que vocês estão olhando para o alto? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Agora só vai lá e anuncia. Diga as verdades que vocês viram, que vocês vivem, aquilo que é verdade dentro do coração de vocês. Por isso que quando estamos na igreja e pregamos e falamos sobre mudança de vida, mudança de caráter, transformação, que você entregue sua vida a Jesus, a gente apenas quer tirar você de seguidor e de amigo e colocar você na intimidade com Jesus. Porque aqui todo mundo conhece mais ou menos o poder aquisitivo de todo mundo, se não, a gente tem uma média, né? Você imagina para nós que a classe média está ruim, imagina para os pobres. Eu sou classe média, não sei você. Né? Se para nós que a classe média está ruim, você imagina para os pobres. Então, uma coisa você já tem no seu coração: que eu não estou aqui para te enganar e ganhar o seu dinheiro, porque você nem tem tudo isso. Então, nem para me deixar rico, né? A gente está conseguindo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ensinando verdades do reino de Deus. A nossa preocupação não é o quanto você pode ofertar, mas é o quanto Jesus pode transformar a sua vida e te dar a eternidade. Essa é a nossa preocupação. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Fala para quem está perto de você: eu quero ser íntimo de Jesus. Qual é o nível, qual é o seu nível de relacionamento? Não precisa responder.